vamos estar falando aí, então, nós vamos estar finalizando o assunto da semana, que são... Alguém me chamou? Que são as coordenadas geográficas, tá? Esse assunto, pessoal, nós iniciamos ele na nossa segunda aula de terça-feira, que fala basicamente aí, então, sobre a questão dos paralelos, dos meridianos, que fala aí sobre a latitude, a longitude, e eu preciso ensinar para vocês, pessoal, como que vocês fazem a leitura de coordenadas geográficas, tá? Na real, pessoal, é muito fácil, é muito tranquilo, vocês certamente não terão aí muitas dúvidas sobre isso. No entanto, é aquele tipo de conteúdo que, por ser assim mais fácil, você acaba às vezes dançando num vestibular, porque você pensa assim, isso eu sei, isso aqui é muito fácil. Então, você já não dá muito aquela importância por achar que o conteúdo é mais facinho de você responder. E outra coisa, é interessante a gente poder fazer um treino sobre isso, para que vocês possam também treinar a questão de norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente, austral, boreal, meridional, setentrional. Ter essa localização espacial é fundamental dentro das coordenadas geográficas, tá, pessoal? Aí depois a gente vai começar um próximo tema, que é para falar sobre cartografia, que são tipos de mapas, tá? Vou começar aqui, então, mostrando para vocês, vou compartilhar com vocês aqui uma imagem que vai mostrar para nós, então, um pouquinho sobre as coordenadas geográficas. Deixa eu abrir aqui para vocês. Dá só uma olhada, ó. Olha só. Isso que vocês estão vendo, pessoal, isso aqui é um mapa que mostra para nós as coordenadas geográficas, tá? Nesse caso, vocês podem ver que as coordenadas, elas estão distribuídas ali, né? Com os seus valores marcados no rodapé, ali, aliás, desculpa, perto do final da página, aonde você tem destacado num azul mais escuro, num azul, assim, mais em negrito, vamos assim dizer, as duas principais linhas do planeta, né? Você tem então ali a linha do Equador, que é o principal paralelo, e a linha do meridiano de Greenwich, que é justamente o principal meridiano, tá? Então não esquece, pessoal, que paralelo são as linhas deitadas, tá? As linhas deitadas, e meridiano são as linhas em pés, tá? Então paralelo é horizontal, meridiano é vertical, beleza? Não esquece, pessoal, que o paralelo, ele varia de 0 a 90, tá? Paralelo é de 0 a 90, onde 0 grau é a linha do Equador, e você vai ter aí, então, 90 graus para o norte e 90 graus para o sul, ou seja, nós vamos variando aí, né, o valor da latitude de 90 graus para norte até 90 graus para sul, certo? Outra informação importante, pessoal, não se esqueça, o valor, quanto cada paralelo vale, o valor de cada um deles, pessoal, ele esse valor, a gente precisa aí, então, chamá-lo pelo nome correto. E o nome correto, vocês sabem, é latitude. Latitude. Esse é o valor do paralelo, né? Latitude. E do outro lado, nós temos aí então os meridianos, que são as linhas verticais, tá certo? Lembrando que os meridianos, eles vão para leste e para oeste, a partir do meridiano de Greenwich, beleza? Aonde você vai ter 180 graus para leste, 180 graus para oeste. Então, você vai ter aí esse mundo leste-oeste variando até 180 graus para cada lado, tá? Não se esqueça que o valor dos meridianos, né? Quanto eles valem, nós chamamos isso de longitude. Longitude, tá bom? Não se esquece disso, pessoal. Nós chamamos isso de longitude, beleza? E a partir, então, vamos falar assim, né? A partir dessa primeira discussão aí, dá para a gente, então, começar a falar agora, então, sobre as
coordenadas geográficas, tá bom? Não se esqueçam, pessoal, que coordenadas geográficas, eu estou falando sobre um conjunto de linhas imaginárias que existem aí, né, pelo planeta e servem para que a gente possa se localizar em qualquer ponto da superfície terrestre, né? As coordenadas geográficas, elas são distribuídas entre latitudes e longitudes, porque para você formar uma coordenada geográfica, você precisa de um paralelo e você precisa também de um meridiano, tá? Senão, não forma a coordenada geográfica. Elas não se repetem, né? Elas são uma para cada canto do planeta e você pode localizar com exatidão qualquer ponto na superfície terrestre observando as coordenadas geográficas, tá bom? Vou abrir uma outra telinha aqui, ó, que é uma telinha do Paint, que daí eu consigo escrever sobre ela e fica mais fácil. Pessoal, como que nós fazemos a leitura de uma coordenada geográfica? Você precisa pegar a latitude e depois você precisa pegar a longitude. Aonde esses dois pontos se encontram, nós fazemos então a leitura de uma coordenada geográfica, tá certo? Vamos começar. Olha o ponto A. O ponto A, ele se situa aqui, ó, seria mais ou menos no Canadá, na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Para onde que eu devo olhar, né? Para onde que eu devo, vamos falar assim, para onde que eu devo ficar esperto para eu me atentar ao ponto mais importante para fazer a leitura da coordenada geográfica. Primeiro valor, pessoal, você sempre começa pela latitude, sempre pela latitude, depois a longitude, beleza? Dá só uma olhada na latitude, olha só, aqui dá para nós vermos bem. Olha a latitude do ponto A, pessoal, olha só a latitude do ponto A. Latitude ponto A, 50 graus, 50 graus, tá? Só 50 graus? Não. 50 graus acima do Equador. Se eu estou para cima do Equador, eu estou para o norte. Então, nesse caso, é 50 graus norte. Beleza? Deixa eu colocar aqui uma caixinha aqui em cima desse leste-oeste, só para realmente deixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui para vocês. Só queria deixar ele tampadinho. Não tá ficando tampado. Para que a gente pudesse ter aí vamos falar assim, né? Que a gente pudesse meio que treinar mesmo aí a questão do leste-oeste. Deixa eu ver será que a borracha apaga? Ah, beleza. Então, pelo menos apagar o nome. Vou deixar o nomezinho apagado, pessoal, para a gente poder treinar, tá? Porque no vestibular não tem nome nenhum aparecendo. Então, olha só. Tudo começa aqui, ó, com os 50 graus, tá? Que é os 50 graus norte, beleza? Depois que você observou os 50 graus norte, você observou a latitude. Qual que é o próximo passo? Observar a longitude, certo? Não esquece, pessoal, a longitude é meridiano, então é linha de pé. Olha só aqui, ó, olha onde está a longitude, 100 graus. 100 graus. O que significa isso, então? Que nesse caso, pessoal, o ponto A, ele vai ser, a coordenada geográfica dele vai ser 50 graus norte e 100 graus oeste, ou W, tá? Essa é a coordenada geográfica do ponto A, tá? Essa é a coordenada geográfica do ponto A. 50 graus norte, 100 graus oeste, beleza? É assim que a gente faz a leitura, pessoal, de coordenada geográfica. Sempre começando com a latitude, depois pegando a longitude, tá? Então, nesse caso, ela está a 50 graus norte e 100 graus oeste. Da onde eu tirei esses números? 50 graus norte e 100 graus, se está para a esquerda, é oeste. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar como exemplo o ponto B. Lembra,
sempre começa pela latitude, tá? Pela latitude. Então, vamos lá. Ponto B. Latitude do ponto B é 40 graus. Se está para cima do Equador, 40 graus norte. E olha a longitude do ponto B. Olha o valor que ele está na linha vertical, 80. Como ele está para a direita, pessoal, então ele está a leste do meridiano de Greenwich, tá? A leste. Sendo assim, como que fica a coordenada geográfica do ponto B? Ela fica assim, ó. Começando com a latitude, 40 graus norte e 80 graus leste, ou então, né, 80 graus east, que também pode aparecer assim, tá? Então, veja, latitude do ponto B, latitude e longitude do ponto B. O que eu formei aqui, então? Uma coordenada geográfica, tá? Onde que vocês mais erram isso em vestibular, por exemplo, pessoal? Vocês erram mais isso aqui na hora de lembrar se é norte e sul, se é leste ou oeste, né? Vocês acabam confundindo bastante. E vocês também confundem na hora que vocês vão fazer a leitura. Às vezes vocês começam pelo meridiano, começam pela longitude, ao invés de começar pela latitude. Então, é bom a gente ficar esperto para a gente treinar, tá? Mais um exemplo. Ponto C. Começa com a latitude. Latitude do ponto C. Dá só uma olhada. Olha só. 20 graus. Se ele está a 20 graus, então ele pode ser norte ou sul, porque a latitude é só norte e sul. Como ele está abaixo do Equador, será então 20 graus sul, tá? 20 graus sul. No entanto, você também pode representar isso como menos 20 graus, tá? Menos 20 graus. O mesmo vale para o que está para oeste, tá? Oeste, você pode colocar a letra O ou a letra W, ou então você simboliza com o negativo, com o menos, tá? Porque positivo é norte, leste, negativo é sul e oeste, tá? Então você pode fazer das duas formas. Latitude encontrada, 20 graus. E a longitude? Olha aqui embaixo, longitude encontrada. Como que ficou então a coordenada geográfica do ponto C? Vai ficar assim, ó. C é 20 graus sul, tá? Ou menos 20 graus, e 40 graus oeste, né? Vou colocar aqui também o Wzinho. Opa. 40 graus oeste. Ou então, pessoal, você poderia colocar assim, ó. C, menos 20 graus e menos 40 graus. Dessas duas formas estão corretas, tá? Dessas duas formas estão corretas. Porque tanto o sul quanto o oeste, nós falamos em graus negativos, tá? E o norte e o leste são graus positivos. Na dúvida, pessoal, na dúvida, vai no norte, sul, leste e oeste, que é certeza que você mata o exercício, tá? Vamos pegar aqui mais um exemplo. Vamos pegar agora o ponto D. O ponto D, vamos achar a sua latitude, 10 graus. A sua longitude, 20 graus. Como que fica, então, essa coordenada geográfica? Ela vai ficar, então, o ponto D. Vai ficar 10 graus norte e 20 graus leste ou east. Beleza? E aqui ficou a latitude do ponto D, tá bom? Pessoal, parece bobinho, né? Parece assim bem simplesinho. Na real até é, beleza? Mas assim, quanto menos atenção você der vamos falar assim, né? Quanto menos você olhar com atenção, maior é a sua chance de errar, tá? Uma outra coisa que também cai bastante no vestibular é você pegar um mapa como esse e aí então ele colocar uma série de alternativas, como por exemplo, o ponto C está a sudeste do ponto A.
Aí você precisa imaginar uma rosa dos ventos, né? Uma rosa dos ventos. E de fato, né? Se você colocar a rosa dos ventos em cima do ponto A, o ponto C, ele está a sudeste do ponto A, né? Então, isso aqui está correto, né? O ponto C, de fato, está a sudeste do ponto A. Aí ele pode falar assim, ó. O ponto B está nos hemisférios oriental, oriental e austral. Então, vamos lá. O ponto B está no hemisfério oriental, porque ele está a leste. Mas ele não está no hemisfério austral, pessoal, porque austral significa sul. Ele está no hemisfério oriental e boreal. E boreal. Não esquece, as palavrinhas são sempre ligadas com norte, sul e leste e oeste, tá? Se você não pegou as palavrinhas, vamos dar uma relembrada. O leste também pode ser chamado de oriente, né? Oriental. Também pode ser chamado de nascente, tá? Porque é onde o sol nasce. O oeste, ele pode ser chamado de poente, porque é onde o sol se põe. E também pode ser chamado de ocidental, ou ocidente, tá? O norte, pessoal, tem vários nomes, tá? O norte pode ser levar o nome de norte mesmo, que é o mais comum. Ele também pode ser chamado de boreal, boreal. E também pode ser chamado de setentrional, tá? Setentrional. O sul, tá? O sul, ele pode ser chamado de austral, tá? Austral, e também pode ser chamado de meridional, tá? Meridional. Ou seja, são palavras, né, diferentes para falar a mesma coisa. Aí vocês podem falar, mas Bruno, por que não usa norte, sul, leste, oeste, né? Pois é, poderia ser usado assim. Mas como o vestibular, pessoal, ele cobra que você saiba, né, múltiplas nomenclaturas, múltiplas classificações, eu prefiro passar para você todas elas, tá bom? Um outro exemplo, o ponto D está nordeste do ponto C. Então imagina que uma rosa dos ventos em cima do ponto C, né? Realmente, se você olhar para cá, ó, é nordeste onde está o ponto D. Realmente, ele vai para nordeste, né? Aí fala assim para vocês, por exemplo, o ponto C. O ponto C, ele está no hemisfério ocidental, ocidental e na parte meridional do planeta. Será que ele está mesmo? Do lado esquerdo é o ocidente e abaixo do Equador a gente tem também aqui o meridional, ou seja, está correto, tá? Então, pessoal, nesse caso de coordenada geográfica, tem umas pegadinhas no meio disso que é assim, igual eu falei, parece que é fácil e até é, mas você precisa ter muito bem definido na sua cabeça a rosa dos ventos, você precisa ter bem definido norte, sul, leste, oeste, e precisa ter muito bem definido, né, que a latitude são as linhas deitadas e os meridianos são as linhas de pé. Tem que estar bem definido na sua cabeça isso, tá? Até esse ponto da explicação, pessoal. Alguém está com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, pessoal? Até esse ponto, tudo tranquilo? Beleza? Tudo bem? Então tá. Agora eu quero que vocês deem uma treinada nessa parte aqui, tá? Quero que vocês deem uma treinada na parte de coordenada geográfica. Eu vou compartilhar com vocês essa tela aqui, ó, dá só uma olhada. E nessa tela tem aí vários pontos para vocês encontrarem, tá? Vários pontos. A, B, C, D, todos espalhados aí por esse planisfério para vocês encontrarem. O que eu quero que vocês façam, pessoal? Eu quero que vocês, né? Eu vou deixar aqui, obviamente, né? Projetado para vocês essa imagem aqui, tá? Que é a imagem das coordenadas. E eu quero que vocês respondam no caderno a coordenada geográfica de cada uma delas, tá bom? Pega o seu caderno aí, então, pega sua folha de fichário e responda para mim a coordenada geográfica de cada uma delas, tá? Lembrando que toda coordenada geográfica tem que ter norte e sul, tem que ter leste e oeste, tá? Sempre colocar os graus, que é importante, das latitudes, das longitudes. Sempre começa com a latitude e termina com a longitude, beleza? Vamos lá então, pessoal. Mão à obra, pegue o caderno e vamos realizar esses exercícios aqui, beleza? Qualquer coisa vocês me chamam, eu tô aqui
é só vocês darem um toque para mim, caso surja alguma dúvida, beleza? Bora lá, então. Já deu tempo de terminar aí, pessoal? Conseguiram fazer aí todas as coordenadas? Já deu para terminar? Podemos aí corrigir? Podemos fazer a correção? Se por acaso alguém quiser ler alguma que tenha feito, pessoal, ou colocar a resposta no chat, por favor, fique à vontade, viu? Fala para mim aí, ou então marque a resposta no chat, caso alguém queira, para a gente poder dar uma interagida aí, tá bom? Vamos lá. Como ficou a coordenada geográfica do ponto A, tá? Como que ficou? A coordenada geográfica do ponto A, pessoal, ela tem que ficar 50 graus sul, ou menos 50 graus, e 100 graus leste, tá? 100 graus leste. 50 graus sul e 50 graus leste. Beleza? A coordenada geográfica B, como que ela tinha que ficar, pessoal? Ela tinha que ficar assim, ó. 30 graus norte, 30 graus norte, né? Aqui também tá do ladinho. E 160 graus leste. 30 graus norte e 160 graus leste. O ponto C tinha que ficar 20 graus sul, ou menos 20 graus, e 60 graus oeste, ou menos 60 graus, tá? O ponto D. O ponto D tem que ficar 80 graus norte, 80 graus norte e 140 graus oeste. 140 graus oeste, ou menos 140 graus, tá? O ponto E. O ponto E tem que ficar 50 graus norte, 50 graus norte e 60 graus leste. 60 graus leste. Não esquece, pessoal. Primeiro a latitude, depois a longitude, tá? Ponto E, o ponto F. Ponto F está aqui na Austrália. Ponto F, pessoal, 20 graus sul, 20 graus sul e 140 graus leste. 140 graus leste. Ou menos 20 graus e 140 graus leste, tá? Ponto E, F, G. Olha aqui o G. O G, ele está em 50 graus sul, 50 graus sul e 20 graus leste. 20 graus leste. Ou menos 50 e 20 graus leste. O H. O H, ele está em 50 graus sul, 50 graus sul, e 160 graus oeste. 160 graus oeste. Ou seja, também pode ser menos 50 e menos 160, tá? GHI. Olha o ponto I. Ele está em 10 graus norte, 10 graus norte e 20 graus leste. 20 graus leste, tá? E cadê o próximo? J. Olha o J. Ele está em 40 graus norte, 40 graus norte e 100 graus leste. 100 graus leste, tá? Beleza? O K. O K, ele está em 40 graus norte, 40 graus norte e 100 graus oeste. 100 graus oeste. Olha só uma curiosidade, pessoal. O ponto K e o ponto J, eles estão na mesma latitude, tá? E eles estão com a mesma quantidade de graus na longitude. Só que no caso do ponto J, ela está para leste. E no caso do ponto K, ela está para oeste. Então, veja que na mesma latitude, com o número igual na longitude, mas a diferença de leste a oeste colocou eles em situações totalmente diferentes do mapa. O ponto K está no meio dos Estados Unidos e o ponto J está na China. Então, percebam que parece frescura leste-oeste, né? Mas na real faz uma puta diferença porque você muda completamente o lugar aonde você tá, beleza?
E para a gente finalizar, o ponto L, que está a 10 graus norte e 140 graus oeste, ou 10 graus norte e menos 140 graus, beleza? Uma dica para vocês, pessoal, nesse esqueminha não apareceu em nenhum momento nenhuma coordenada geográfica que ficou sobre o meridiano de Greenwich ou sobre a linha do Equador. Vamos supor que aqui, ó, onde eu parei a setinha do mouse, fosse uma coordenada geográfica, tá? Nesse caso, pessoal, como que você faria a leitura? 0 grau, 0 grau, sem norte e sul, sem nada, sem mais, sem menos, é 0 grau, tá? 0 grau e 40 graus leste, tá? 40 graus leste. Se eu tivesse paradinho aqui, ó, com um exemplo aqui, aonde está agora o mouse agora, seria então 20 graus de latitude e 0 grau, só 0 grau, tá? Toda vez que toda vez que a coordenada geográfica está em cima da linha do Equador ou do meridiano de Greenwich, ela sempre será considerada 0 grau e não tem norte e sul nem leste e oeste. Tudo bem? Beleza? Pessoal, fala uma coisa para mim. Ficou alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Deu aí para fazer os exercícios? Tudo certo? Sobre coordenadas geográficas, ficou alguma dúvida? Alguma coisa?